Gravar, né? Apareceu aí eu gravando? Muito bem. Apareceu. Então tá bom. Vamos lá então. Vamos compartilhar aqui o nosso estudo. Está aqui. Vocês conseguem ver aí a tela? Dá para ver. Dá? Apesar que Ótimo. eu estou no celular, mas dá para ver. Ah, tranquilo. Então, nós estamos vendo o nosso livro, é o Reforma Íntima Sem Martírio, né? Psicografado pelo Vanderlei de Oliveira e editado pela Hermance Dufour. E nós estamos vendo aqui, começamos a ver, né, na última sessão nossa, diálogo sobre a ilusão. Então, só para a gente se sintonizar, né, a irmã retira sempre, né, nesse caso aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas, né, esse trecho lá do capítulo 11, item 8, né, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Uma rainha de França, ela deu essa mensagem lá em Havre, né? Havre, em 1863. Então, a Hermance se utiliza desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para abordar para nós exatamente a questão sobre a ilusão. Na semana anterior, a Semana Espírita, que foi quando nós fizemos nosso último estudo, nós verificamos que esse capítulo, a Hermance, ela trata assim, ela faz algumas perguntas e vai respondendo. Então, nós começamos a ver, primeiramente, o que são as ilusões. Lembram disso? Então, a ilusão é aquilo que a gente pensa, mas que não é real. Isso é uma ilusão, né? Podemos também chamar de fantasia, né? De falso julgamento, podemos dar os nomes que a gente queira, mas essencialmente o nome disso é ilusão, né? Então, ela informou para nós que são percepções que nos distanciam da verdade. Então, tudo aquilo que foge da verdade, né, é uma ilusão nesse contexto. E aí, existem uma série de questões da vida, né, que são permeadas e que, às vezes, são movidas pela ilusão. Metas, cultura, comportamento, pessoas, fatos. Muitas dessas situações aqui são situações que acontecem como processo resultante de ilusão, né? Cultura, por exemplo, né? Comportamentos, são muitas coisas que uma pessoa, às vezes, ela resolve agir daquela forma, mas completamente, sim, fora de um contexto de realidade. E no nosso caso, né, realidade espiritual mais profunda, né? E aí a irmã se pontua: a pior das ilusões é a que temos em relação a nós mesmos. É a autoilusão. E aí, só para ilustrar, é essa situação da rainha aqui, né, da França, que depois de desencarnada, ela cultivou ao longo da sua reencarnação a autoilusão de que ela tinha um sangue nobre e que, por conta disso, ela, ao voltar para a vida espiritual, ela estaria reinando também sobre os súditos dela. Uma extrema autoilusão, né, da parte dela. E ela, depois de desencarnada, teve, eu acredito isso, eu considero isso extremamente importante, né? Ela teve a percepção normal, se sentiu humilhada, admitiu tudo isso, né? E naturalmente deve ter feito, a partir daí, o seu trabalho íntimo de reconstituir o seu próprio conceito sobre o que é o processo espiritual. Então, a irmã se fala, né, que essa é a pior das ilusões.
né? A gente pode se iludir sobre uma outra pessoa, pode se iludir sobre um fato, pode se iludir sobre uma série de coisas que, uma vez que o tempo passa, essas questões todas as vezes elas vão clareando, elas vão se tornando muito, né, patentes, muito evidentes, e aí aquilo que a gente chamava de desilusão, de ilusão, torna-se a famosa desilusão, né, a não ilusão, e aí a gente vive a vida e vai recompondo, né, o nosso modo de ver a vida. Mas quando nós estamos iludidos sobre nós mesmos, não há uma forma muito imediata de fazer com que o ambiente interno, que somos nós, seja alterado com tanta rapidez ou com tanta clareza quanto o ambiente externo. Todos nós acho que vamos concordar com isso, né? E aí, então, definido o que é ilusão, a próxima pergunta é: qual a causa da ilusão, então? Por que que nós nos mantemos iludidos, né? Ou o que nos faz ter ilusões? E aí a irmã se respondeu explicando, né? As ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Então, vamos tentar destrinchar, né? Vamos tentar esmiuçar um pouco esse conceito que ela trouxe aqui para nós. Vamos começar de trás para diante. Então, a primeira coisa são os nossos raciocínios. Os nossos raciocínios é que são ilusões, né? São as ilusões. Nós estamos iludidos porque pensamos de uma certa forma, de uma certa maneira, e aí são os nossos raciocínios. E na sequência contrária, então, o que determina os nossos raciocínios, ou o que criam os nossos raciocínios, são os nossos sentimentos. Então, é importante observarmos isso. Nós, com quase 100% das vezes, se a gente for observar muito particularmente o nosso pensamento, a gente vai ver que ele é carregado por uma carga emocional. Sempre é assim. Lembra de uma pessoa qualquer, do seu convívio. Você vai verificar que quando você lembra daquela pessoa, um sentimento vem à tona. Pode ser um sentimento agradável ou não, pode ser um sentimento equilibrado ou não, pode ser um sentimento elevado ou não, mas é esse sentimento que aparece. E o que a irmã se está dizendo é exatamente isso, é que esse sentimento é que cria o nosso raciocínio. Eu acho que ficou claro isso aí, né? É o que a gente sente que determina o que a gente pensa. Exemplificando de uma forma bem, digamos assim, terra-terra, né? Mas você tem um sentimento de sociedade, vamos falar dessa forma, né? A esse sentimento de sociedade, você imagina que a sociedade deva ser construída de um certo jeito. Você imagina isso e você vibra naquele sentimento de sociedade perfeita ou de sociedade justa ou coisa parecida. Como? Ah, Conceição chegou aí. Boa noite, Conceição. Aí o que acontece é que esse sentimento que você tem com relação a essa ideia cria os seus raciocínios e você começa a pensar sobre aquilo. E aí o que a irmã está querendo dizer é exatamente isso, é que nós somos limitados em conhecer os nossos próprios sentimentos e, por consequência, limitados nos nossos próprios raciocínios. É isso que causa a ilusão. É uma limitação espiritual nossa, devido à nossa própria condição de aprendizes ainda, né, em desenvolvimento espiritual, de não percebermos qual é o conteúdo do que nós sentimos. Muitas vezes a gente não sabe. E aí, os pensamentos que nós temos, que decorrem disso que nós sentimos, é que acabam tornando-se, então, para nós, essas ilusões. E aí, na sequência, a irmã se ainda exemplifica, né?
Na matriz das ilusões, quer dizer, lá aonde ela é gerada, lá aonde a ilusão começa, né? Nós encontramos algumas coisas, carências, desejos, culpas, traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações e tendências que formam o subjetivo campo das emoções humanas. Então, o que ocorre, na verdade, ela, digamos assim, abriu um pouco mais o leque do entendimento, né? Quando ela está falando de natureza dos nossos sentimentos, imaginemos que nós temos, por exemplo, alguma carência. Carência espiritual, carência afetiva, carência moral, carência financeira, carência de qualquer coisa, né? Essa carência, ela gera em nós algum tipo de inclinação, algum tipo de tendência, e esse campo das emoções humanas, ela fala que é subjetivo exatamente por causa disso, né? Cada um de nós tem uma emoção específica diante de alguma dessas matrizes de ilusão que nós carregamos. Então, por exemplo, pode ser que duas pessoas tenham a mesma carência, vamos falar assim. Entretanto, cada uma delas vai ter um campo de emoções diferenciado em relação à própria carência. Uma culpa, né? um trauma que várias pessoas sofrem, nem todas, ou jamais todas, vão ter o mesmo tipo de emoção em relação àquele trauma, igualzinho, idêntico a todas as outras. Então, o que ela está querendo dizer exatamente isso? É que esse contexto é que acaba gerando os pensamentos e, por aí, as nossas ilusões, né? Então, o que ocorre é que, muitas vezes, nós passamos por algumas situações que foram traumáticas, às vezes, para nós, e que isso gerou algum tipo de emoção e aí gerou algum tipo de raciocínio que é completamente ilusório. Vocês querem ver um exemplo bem simples de como tudo isso funciona? É uma coisa muito particular minha, mas eu vou usar só para exemplificar. Eu tenho medo de agulha. Pessoal, não é medo racional, é medo irracional. Por que que eu tenho medo de agulha? Quando eu era criança, eu era muito adoentado. E eu, por conta disso, lá na roça, né, era difícil de encontrar pessoas que fossem da área de medicina que pudessem ajudar. E aí, o meu pai, na sua maior boa intenção e na sua melhor iniciativa, o farmacêutico receitava os medicamentos e o meu pai aplicava injeções em mim. E eu, desde, sei lá, 2, 3 anos, tomando injeções das mais variadas formas, né, e condições, e isso acabou gerando esse trauma. E aí, a emoção que vem junto com o trauma, ela gera um raciocínio. O meu raciocínio é, eu não gosto de tomar injeção. Mas isso é uma ilusão. Percebe? Qualquer outra pessoa não tem nenhum tipo de problema para tomar injeção. Eu tenho. E é irracional a questão. É uma ilusão. Opa, desculpa aí, tem um cachorro aqui perto de mim. É uma ilusão irracional. É irracional. Pra vocês terem uma ideia de como que esse negócio é tão estranho, já aconteceu de eu desmaiar porque tomei uma injeção. Uma vez eu fui doar sangue, eu desmaiei quando a pessoa fisgou lá a veia para tirar o sangue. Uma vez eu fui fazer um exame de tomografia, na hora que a pessoa aplicou, eles chamam de abocate, né? A conexão da agulha na veia, eu desmaiei. Isso é uma consequência de um trauma e que a emoção é irracional e gera essa ilusão. É uma ilusão, uma completa ilusão.
que faz uma agulha, né, picar uma veia ou um músculo de uma pessoa? Nossa, quantas vezes a gente já passou por isso? Mas é um exemplo de ilusão causada por um trauma. Aí tem frustrações, tem toda uma série de questões que geram, né, então, essas ilusões. E aí, o que Ivaldo, ocorre... Sim, meu amigo. olha só, os meus pensamentos aqui estão fervilhando aqui, né? Eu nem sei como te perguntar ou como expor. Fique à vontade, meu jovem. Aqui nós Você, estamos você, aprendendo. você deu um exemplo próprio seu, né? Sim, sim. É Porque para antes de ilustrar a você, informação, né? sim, Para a gente entender o contexto. mas antes de você falar isso, eu estava aqui pensando o quanto é importante esse período infantil, em função de ler algumas obras, de ver algumas falas, eu cheguei a essa conclusão que esse período infantil ele é importantíssimo em nossa caminhada. Talvez eu saia um pouco do assunto, mas aí eu fiquei aqui questionando como é que é feito isso, porque você vê, a gente está passando um período tão difícil, né? Onde está se falando que as famílias não têm isso, as famílias não têm aquilo. E aí eu fico pensando nas crianças, nesses traumas todos, nessas carências, nessas culpas que essas crianças vão guardando em si. A resposta que eu tenho e que eu consigo visualizar, porque eu vejo que realmente esse período de trauma, e aí eu quero também contar um fato meu, que eu tenho, deve ter mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Antes da pandemia, eu fui numa psicóloga, né? E por não entender de alguns fatos, de algumas coisas, eu percebi que ela queria descobrir um trauma meu. E eu falava, eu não tenho trauma, eu não tenho trauma, porque eu me criei assim, meus pais eram assim, eu trabalhei assim, meu trabalho era isso. Um trauma que eu vejo que eu tenho é perda de emprego. Eu perdi muito emprego e isso foi me traumatizando. Talvez numa próxima existência, que nem agulha para você agora nessa existência, talvez a perda de emprego me deixou um trauma em mim. Mas a questão então, a infância, essa é a pergunta minha. A infância, ela teria um peso muito grande nessa formatação, nessa constituição dessas carências, porque a gente está reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. E eu não quero questionar aonde estaria a lei divina, né? Porque hoje nós temos uma série de pessoas em todo o planeta numa dificuldade terrível. O número de dementes vai aumentar assustadoramente. Eu fui comprar remédio para minha mãe. O que eu vi de pessoas levando tarja preta não é brincadeira, é preocupante. E aí eu fico, desculpe, mas a ponto de questionar, mas cadê a justiça? Onde é que nós vamos parar, né? E aí eu deixo aí, eu queria saber, então, resumir isso tudo, né? Realmente, então, esse período de infância realmente é um período que eu não tinha tanto conhecimento, né? Que eu não tinha, eu não pensava que era assim tão sério, né? Ô, Jotinho, deixa eu só perguntar, porque eu cheguei agora.
E eu não, né, não sei de que... Quando você fala da infância, é infância biológica mesmo. Eu, nessa reencarnação, minha infância biológica, né? Biologicamente falando, Sim, minha faixa sim, etária. porque Ah, tá. a Não, gente vai construindo que quando a gente volta aqui, a gente volta como criança, né? Então, olha só, dependendo não, de era só onde para saber você se era dessa cair, forma ou se era forma espiritual. não, Entendi. não, não, da forma aqui, da forma que você vem ao mundo, e aí, Faixa etária. olha quanta dificuldade que nós temos, bem que ela falou aqui, né? Da cultura, do Vou pegar meu livro. comportamento das pessoas e dos fatos. Então, é essa construção toda, né? Eu não sei se realmente eu estou pensando errado em termos desse período infantil ser tão importante para uma criança, né? Não sei, desculpe aí de eu estar falando muito. Não, eu acredito que a sua questão ela é importantíssima, meu amigo. Na verdade, nós temos que considerar duas questões com relação ao processo da reencarnação, né? E o primeiro deles é esse aí que você lembrou muito bem, da infância, né? É na infância que o espírito reencarnante ele se torna mais modelável, mais formatável. Então, a receptividade que uma criança tem com relação, especialmente a sentimentos, a relações sociais, ao conjunto, a criação das noções de confiança, sabe? De correção, de respeito. Tudo isso é criado e é estabelecido com muita propriedade na época infantil. É aí que tudo funciona. Talvez não, certamente por isso é que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se a paternidade é uma missão, né? Quando ele fala de paternidade, nós claramente entendemos que é o processo familiar, né, de ter uma criança para ser educada. E aí, até, às vezes, é muito mais, às vezes, maternidade do que propriamente paternidade, né? Os Espíritos respondem que é uma missão das mais, assim, graves, e eles complementam, né? E que interessa ao futuro muito mais do que imaginais. Então, quando os espíritos eles abordam a questão e projetam para o futuro essa responsabilidade educacional, e aí quando nós falamos de educação, nós falamos de moldar o caráter, não é? Nós falamos de um processo de conhecer as tendências daquele serzinho que está reencarnando ali, que às vezes vem cheio de más tendências, né? E aí conhecer aquilo ali e aprender as técnicas de correção amorosa desses processos. Então, isso realmente é fundamental. E por que é que isso aí importa ao futuro? Eu imagino que uma das formas de entender isso é exatamente de que as crianças que eu eduquei depois de adultas, elas vão educar outras crianças que vão vir com elas, e mais 2 ou 3 gerações, uma dessas crianças sou eu de volta. Então, o que ocorre é o tipo de semente que eu gerei agora em termos de construção moral e social, daqui a 100 anos, talvez, sou eu que vou estar colhendo aquilo ali. Então, importa muito mais até para mim mesmo, né? E aí, naturalmente, quando a gente vê o conceito de célula social, que é a família, e como a gente vê isso na multiplicação contínua ao longo
do desenvolvimento da quantidade de seres reencarnados, né, a quantidade de pessoas e de famílias reencarnadas, a gente vê o quanto um desleixo nesse contexto infantil gera e tem gerado para as famílias, para as sociedades, ao longo de décadas, né? Então, a questão infantil é um primeiro momento, e aí, realmente, né, traumas, enganos e ilusões, né, conceitos totalmente errôneos, que a ilusão paterna e materna já transmite para os filhos, então é um processo de ilusão mantida e até multiplicada, né? E aí, a doutrina espírita nos lembra que, passado o momento, vou falar de momento, né? Mas passada a fase infantil, passada a etapa dessa maleabilidade, dessa percepção e dessa recepção de estímulos dos que estão próximos de si, que a criança ela vai vendo, né, no pai e na mãe os seus deuses iniciais, né? Ao longo do tempo, né, depois vira o pai e a mãe heróis, né, e depois vira o pai e a mãe normal, até depois virar simplesmente amigo, mas é exatamente nesse contexto de o pai, inicialmente a mãe, né, é tudo para o bebê, né? A geração, a amamentação, o cuidado, tudo é a mãe. Depois aparece o pai e todo esse contexto. Mas os espíritos lembram que, passada essa fase, quando chega na adolescência, na puberdade, né, o espírito reencarnado, ele toma posse do seu conteúdo emocional. Então, ele fala que o espírito, quando chega nessa fase, e aí existe uma conexão direta com a pineal, né? Que é nessa fase que ela desabrocha para a vida mental e para a vida emocional. E aí essa criatura, chegada a este ponto, ela começa então a ser bombardeada pelas suas próprias emoções, pelo seu próprio conteúdo emocional. Então, existe, num primeiro momento, digamos assim, a contribuição de pai e mãe, a contribuição do meio, vamos falar meio familiar, né? Mas o meio onde essa criatura se desenvolve, um primeiro momento é isso, e aí, se foram gerados ou não muitos traumas ou poucos traumas, isso aí é marcante demais, mas quando chega na adolescência, o mundo emocional da criatura volta. Então, aquele espírito que vivenciou em reencarnações anteriores uma série de experiências, quando ele está nessa fase de adolescência, isso tudo começa a retornar. E aí ele tem que lidar, ele aprende a lidar, cada um de nós aprendeu de alguma forma a lidar com isso, né? Com a formação, digamos assim, familiar, né? Religiosa, cultural e tudo mais, e simultaneamente, depois de adolescentes, com a nossa própria tendência, com os nossos próprios nossas próprias emoções, nossos próprios desejos. Então, aí começa a ver esse tipo de digamos assim, embate, né, íntimo entre eu aprendi isso e sinto que o que eu quero, o que eu gosto é aquilo outro. Então, é esse processo, né, que vai gerando a experiência de vida de cada um, e aí, de acordo com a maturidade espiritual, né, a capacidade de observar e de tirar conclusões, vai gerando o aprendizado e o amadurecimento do próprio espírito, né? Mas, num primeiro momento, é exatamente isso que você falou, né? Pais e mães gerando uma série de conceitos na cabeça do bebê, da criança e tudo mais, que pode ser simplesmente uma replicação de ilusões desenfreadas, e essa criatura, depois que cresce, ela desabrocha nela mesma o seu emocional próprio, e aí isso tudo vira um vulcão, né? Daí aquilo que todos nós que tivemos filhos sabemos, né? O quanto é desafiador lidar com adolescentes por causa disso, né? Um dia está no céu, outro dia está no inferno, um dia está todo doce, outro dia está todo azedo, e é
tudo assim, porque é um rebuliço, né, infinito de situações. Tudo bem aí, Jota? Então, essa aí são um pouco do que a nossa lição de hoje traz sobre causas das ilusões, né? Então, esse campo das emoções humanas é realmente alguma coisa, assim, ainda para muitos de nós, eu digo até por mim mesmo, né? Muito a ser desbravado, muito pouco conhecimento sobre a questão da própria emoção. E aí, na sequência, né, é perguntado: por que a senhora citou que a autoilusão é a pior das ilusões? Agora, então, ela vai explicar para nós isso aí, né? E ela fala bem assim: o iludido, ele pensa muito o mundo, ele pensa o mundo, negando senti-lo. Então, a pessoa que é iludida, ela tem uma visão, digamos assim, racional sobre o mundo, mas não quer sentir o mundo. E ela complementa que isso é um mecanismo natural de defesa face às dificuldades que encontra em lidar com as suas emoções. Então, na dificuldade de entender-se como ser sentimental, né, como ser dotado de emoções, com dificuldade de lidar com isso, é muito mais fácil você começar a simplesmente pensar sobre isso, do que, né, tentar abordar a questão das emoções e lidar com a dificuldade que é tratar disso tudo, né? Isso aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, mas vocês lembram, ainda existe isso na televisão, um seriado chamado The Big Bang Theory. É uma série de jovens gênios intelectuais, e um deles, o Sheldon, ele é totalmente racional. Ele não consegue lidar com nenhuma emoção. E aí ele estabelece uma forma de viver, uma forma de ser, que é completamente, assim, absurda, vamos falar dessa forma, mas para ele é completamente normal e tranquila. Por quê? Porque ele não sabe, em nenhum momento, lidar com a própria emoção. E aí a irmã, né, completa aqui: esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo para resguardar autoridade social ou outro valor que deseja manter. Então é como se fosse assim: a criatura não sabe lidar com a emoção, então ela cria uma imagem de si mesma e ela define que ela tem que fazer alguma coisa para resguardar ou para manter aquilo ali. Então, ela cita aqui, né, resguardar a autoridade social. Então, do tipo assim, sou um homem de respeito, sou um homem respeitável e todo mundo tem que me respeitar, então eu vou exigir, vou, né, fazer qualquer coisa para que as pessoas ajam me respeitando. Isso é totalmente irracional, não tem nenhuma emoção envolvida, porque eu não sei lidar com emoções. Então, eu não sei, eu não consigo aceitar uma crítica, um comentário positivo ou negativo e lidar com ele de uma forma equilibrada. Eu simplesmente não sei fazer isso. Então, eu gero uma forma de lidar com tudo meio que padronizada, meio que estabelecida, e eu não saio daquele mundinho meu ali, né, que eu criei para mim mesmo. Por quê? Porque eu quero me esconder de mim mesmo. Na verdade, eu não quero lidar com emoção, eu não quero lidar com sentimento, porque isso me desequilibra, isso me tira do meu eixo. Então, por conta disso, eu crio uma imagem de mim mesmo e vivo e gero essa própria imagem, né? Há pessoas que quando se... Sim, fala. Isso seria orgulho? Podemos dizer que é orgulho, mas nesse contexto aqui, ela diz que é mais uma fuga, né, da pessoa, que no final das contas é exatamente isso, né, Jotinha? É orgulho, sim,
porque a pessoa não quer se expor, ela não quer se deixar observar, né? Porque isso poderia diminuir a sua autoestima, diminuir, ela acha que isso diminui a consideração que os outros têm por ela, percebe? Então, realmente é uma manifestação de orgulho, sim, Jotinha, de orgulho, sim. E aí ela fala aqui, né, que o objetivo da reencarnação é em desiludir-nos sobre nós mesmos. Olha só qual é o objetivo da reencarnação. O que é desiludir-nos sobre nós mesmos? É tirar de nós essa autoilusão imposta. Então, a reencarnação e por consequência, né, as lutas que uma reencarnação traz para nós, elas fazem com que, ao longo do tempo, a gente acaba caindo, né, como a gente fala aí no popular, né, caindo na real, começando a enxergar a vida de uma outra forma mais justa, né, mais equilibrada. E é muito comum, depois que passa a fase da rebeldia total do adolescente ali, né, da puberdade, é muito comum naquela etapa ali gerar maiores conflitos familiares, né, gerar rupturas e confusões, exatamente por causa disso, né, não sabendo lidar com as emoções, e aí começa a gerar tudo isso. E é muito comum, muito habitual, depois de passa 10, passam 15 anos, aquela criatura ela começa a enxergar a vida sobre outra ótica. Ou seja, ela começou a deixar a ilusão que ela tinha de lado. E aí o que a gente observa, às vezes, aquele filho, aquela filha, volta a ter um relacionamento mais tranquilo com os seus pais e às vezes lá na frente se torna o melhor amigo, a melhor amiga, o melhor companheiro, a melhor companheira daquilo que lá no início era uma questão horrível de se lidar. Então, o que a irmã está querendo dizer para nós é exatamente isso, né? O objetivo da reencarnação é exatamente isso, desiludirmos-nos sobre nós mesmos, né? Ou seja, um jovem, um adolescente, ele tem ilusões sobre si mesmo, né? É muito comum um jovem falar, eu posso tudo, eu faço tudo, né? Eu não preciso de obedecer a ninguém, eu não preciso de dar satisfação a ninguém, blá, blá, blá. Aquelas coisas que todos nós já vivemos. Fico rico com essas coisas. E aí, o que a gente observa é que, com o tempo, né, a pessoa começa a cair em si, aí às vezes toma uma série de, né, passa por uma série de experiências bastante desagradáveis, né, em termos de relacionamentos pessoais, relacionamentos de trabalho, relacionamentos sociais, uma série de desilusões, né, e aí, como a gente falou no popular, né, cai na real. E aí, o objetivo é isso aí, né? Criar essa desilusão em nós através da criação de uma relação libertadora com o mundo material. Ou seja, deixar de ver o mundo material com aquela visão totalitária, vamos falar dessa forma, né? Que às vezes a gente, quando está totalmente iludido, tem, né? E aí, isso acaba tornando a gente um pouco mais tranquilo em relação às coisas do mundo material. Seja essa relação uma relação de posse material, né? de ter digamos assim, bens materiais. Há pessoas que acham que esses bens materiais são tudo na vida, né? Elas passam boa parte da vida acumulando coisas e se dedicam a isso, ao invés de se dedicar à própria, né, cultivar as próprias emoções. Então, chega num ponto que isso acaba gerando algum tipo de trauma, algum tipo de baque, e a criatura começa a ver a vida de uma outra forma e aí se liberta um pouco daquilo. Não tem aquela outra questão também, eu falei aqui em relação de material, mas existe uma outra também que eu acho que é muito
comum, né? É a relação emocional das pessoas, né? Quantas vezes uma pessoa, ela, por uma ilusão, aí sim, mais uma vez, né? Por uma ilusão, ela imagina que exista aqui reencarnado ou reencarnada uma pessoa que vai ser aquilo que ela possa chamar assim, a pessoa que vai me fazer feliz, né? Então, isso é um contexto completamente ilusório, né? Quando nós começamos a observar o que a doutrina espírita nos traz, quando a gente começa a observar o que o evangelho nos traz, nós verificamos que felicidade, harmonia, elevação, são questões que nós realizamos junto com pessoas, né, junto com encarnados, junto com desencarnados, mas que esse preenchimento desse contexto emocional, ele está muito mais ligado a essas noções de cumprimento do dever moral, né, consciência tranquila, paz no coração, do que ter uma pessoa ao seu lado. Essa ilusão emocional é que faz com que uma pessoa acabe, né, tornando uma outra pessoa como sua bengala, ou como seu suporte. Sem ela, eu não sou ninguém. Sem ele, eu não consigo viver. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente vê? E, às vezes, isso descamba, né, para as questões de desequilíbrio a ponto de ter agressões físicas, né? Porque aquela pessoa não fez como eu queria que ela fizesse, ela não fez como eu pedi que ela fizesse, ela não fez como eu ordenei que ela fizesse, porque ela é minha, né? Ou ele é meu. Esse contexto é uma ilusão das mais danosas que tem. E como a irmã estava falando, é uma autoilusão, porque a pessoa ela cria isso dentro dela mesma. E aí, às vezes, né, a reencarnação, como ela falou, vai trazendo para nós uma série de decepções, uma série de situações bastante assim constrangedoras, às vezes até assim radicais, que vão mostrando que não é nada disso. Aí a pessoa ela se sente, né, abandonada quando a sua outra parte da laranja foi procurar outra Virou metade. limão. Foi procurar outra metade em Deixa de outro ser lugar. laranja. Então, assim, aí a pessoa ela começa a cair no vazio de si mesma, porque pela primeira vez ela foi defrontada com ela mesma. Ela foi obrigada a pensar por si mesma, ela foi obrigada a olhar a vida por si mesma, ela foi chamada a tomar posse dela mesma. Então, muitas e muitas vezes, a gente não quer isso, como a irmã estava falando, né? Por falta de saber lidar com as próprias emoções, nós criamos racionalmente um conceito, um contexto como esse, realizamos esse conceito, no caso, se junta, né, de alguma forma com uma outra criatura, imaginando que aquilo ali tudo é aquilo mesmo. Só que, quando acontecem esses desvãos, o emocional daquela criatura que nunca foi tocado, nunca foi desenvolvido, ele vai ser afetado profundamente. Então, é uma desilusão das mais grandiosas que tem. Então, e isso, é estranho falar isso que a gente fala, né? Mas é assim que a gente aprende, e isso é fundamental. Isso é até maravilhoso, porque a pessoa ela acaba percebendo que ela não deve depositar a vida espiritual dela, aquilo que ela considera como felicidade, na mão de outra Fixar o pessoa. outro, né? Sabe como? Quantas vezes você não vê alguém falar assim: ah, mas eu amo profundamente fulana ou ciclano. Aí, quando você vai ver mais detalhadamente, você vai ver que esse amor é o seguinte: aquela pessoa faz o que eu quero.
Então, enquanto ela fizer o que eu quero, eu a amo. O dia que ela não fizer mais, eu não a amo mais, porque ela saiu fora do meu contexto. Então, isso é uma relação completamente, assim, ditatorial, arbitrária, né? Nega, na verdade, a outra criatura como sendo igual em direitos, igual em obrigações, mas principalmente igual em possibilidade de escolher o próprio caminho, de trilhar o próprio caminho, né? Então, assim, esse é só um exemplo, né, que a gente aproveitou aqui para falar sobre essa questão aqui de Nivaldo, desiludirmos deixa eu só sobre fazer uma nós mesmos. colocação aqui. Só Desculpa? fazer uma colocação aqui, em Fala. relação a desiludirmos com nós mesmos. E, Aham. assim, eu consigo ver por um outro prisma também. Porque quando eu tenho essa ilusão, que é que quando ela fala assim, né, de resguardar essa autoridade social, eu me colocar neste lugar, e aí, né, mais abaixo ela fala que não é o objetivo da reencarnação. E o que acontece? Quando eu estou nesse lugar também, né, só do meu raciocínio e não com as minhas emoções, não consigo imprimir as minhas emoções, o que acontece? Eu automaticamente eu cobro mais do outro, né? Eu julgo mais do outro. Por quê? Porque eu Sim. ainda estou nesse lugar de me resguardar como autoridade social, de me resguardar como autoridade moral. Não, ainda estou iludido, né? E aí, automaticamente, eu começo a cobrar o outro da forma com que eu me enxergo, que é uma forma ilusória. A partir do momento que ele age com as emoções e eu não, então eu já tenho aquele olhar de julgamento para com o outro, né? Coloco Isso. ele superior a mim. Eu também consegui, assim, identificar isso aqui no que a irmã falou. Não sei se está... Não, perfeito, Fabiane, é perfeito, é exatamente nesse contexto aí. É tudo aquilo que se relaciona de nós para os outros, com essa tendência de fazer com que o outro seja aquilo que simplesmente nós queremos que seja, né? Desprezando todo o campo emocional, todo o campo, né, sentimental, é realmente uma grande ilusão da nossa parte, né? Às vezes as pessoas elas vivem isso e transmitem isso, e isso vai de geração em geração durante muito tempo até, né? E aí demora às vezes um pouco mais para acordar e tudo mais. Então ela fala que se a gente, só para finalizar aqui o nosso texto de hoje, né? Se não buscarmos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos de ascensão individual. Qual é a meta? É essa relação de libertação nossa do mundo material, é essa desilusão sobre nós mesmos. Se a gente não tiver como objetivo entender quem nós somos de verdade espiritualmente, né, e todo o trabalho que nós precisamos de fazer para nos equilibrarmos, uma vez que nós começamos a descobrir o que nós somos, ela está falando que se a gente não conseguir fazer isso, então a nossa evolução espiritual não aconteceu, simplesmente. Fala. Mas o ambiente ao nosso redor também não faz parte dessa influência em nós mesmos, não? Faz. Porque hoje nós vivenciamos um mundo de provas e expiação que, querendo ou não, ele é mais materialista do que para os ensaios espirituais. E graças a essa tendência que nós temos até em relação ao ambiente, vamos botar assim, né, em que habitamos, a gente acaba ainda vivenciando mais o lado instintivo do que o espiritual em si, né, do próprio indivíduo, ou não. Não, também. A questão toda, nesses casos, é que tudo isso obedece a um planejamento dos nossos orientadores mais elevados. O fato de a coletividade humana, pelo menos assim, vamos falar assim, os orientadores
mais proeminentes das coletividades da Terra, às vezes, guiarem as suas coletividades dessa forma materialista, dessa forma, digamos assim, dissociada do aprendizado espiritual, o fato de tudo isso acontecer demonstra, em primeiro lugar, a habilidade que eles têm em fazer isso. Em segundo lugar, demonstra que há uma grande quantidade de espíritos encarnados e desencarnados que, na dúvida entre seguirem o evangelho e seguirem os seus próprios sentimentos, acham muito mais cômodo seguir com a maioria. Então, essa é uma questão bastante interessante, até porque quando nós começamos a adentrar no conhecimento espírita, a gente começa a entender a relatividade de tudo aquilo que é humano aqui na Terra. Então, naturalmente, que nós, como aprendizes do Evangelho, temos que dar a César o que é de César, né? Então, assim, a legislação humana, né, as exigências que a vida material nos traz, isso aí, infelizmente, né, nós temos que dar atenção. Agora, o mestre fala que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus. Então, assim, todo o mundo espiritual íntimo de cada um de nós, né, todo esse processo de autoaprendizado, de afeiçoar o nosso entendimento e a nossa atitude, né, diferente dessa grande maioria, é o esforço que cabe a cada um de nós. Por isso que a gente acha tão bonito, né, tão desafiador o aprendizado do Evangelho na prática, porque é exatamente nesse processo que a gente acaba entendendo o que é evoluir espiritualmente. A grande maioria, né, e nós ainda estamos fazendo parte dessa grande maioria, é bom deixar isso muito claro, né? A grande maioria vai sendo meio que levada, né, junto de uma grande correnteza que, né, leva a humanidade inteira. Mas existe uma minoria iluminada, né, uma minoria consciente, que podemos ser nós ainda, né, que vai dando a sua contribuição no sentido do evangelho, do bem, né, da evolução espiritual. A gente tem a oportunidade de escolher todo dia, né? O que eu quero seguir, na verdade, né? E é por isso que é importante a repetição dos estudos espíritas, é por isso que é importante aculturar a nossa mente, as diretrizes do Evangelho, mesmo que a gente ainda não consiga o exercício prático, né, de exemplificar de verdade, mas o simples fato de a gente começar a encher o nosso, digamos assim, tanque espiritual com o combustível do bem, vai ajustando a nossa mente, né, nesse patamar. Lá na frente nós chegaremos a ser ainda os grandes exemplificadores desse aprendizado, né? Por enquanto a gente está só aprendendo ainda a entender a nós mesmos, né? Entender o que nós somos, entender as nossas emoções. E uma vez entendido, como a irmã se fala, só para a gente voltar lá no texto final dela, né? E uma vez entendido isso, aí sim, nós começamos o trabalho de ascensão espiritual, né, por dominar e por transformar a nós mesmos, não é isso? Muito bem, alguém quer fazer mais algum comentário? Rosemary, Natália, Cristina, Conceição, Jotinha. Jotinha já fez alguns comentários. O Bruno também já fez alguns comentários. Hoje, agora eu vou ficar calado, né? Já falei muito, Nivaldo. Embora eu queira falar mais, mas já deu horário. Você então... é sempre bem-vindo, Jotinha. Você pode falar à vontade, não tem problema não. Não, deixa... É isso, né? Nós estamos aqui para quê? Para tentar se melhorar um pouquinho, né? Porque a gente vem de uma rotina repetitiva, né? Incrível, né?
E você tocou nesse assunto de amor, né? Você sabe que eu tenho um questionamento, e aí eu pensei, vou perguntar para o Nivaldo, né? Se ele tem uma resposta para mim. Você sabe que eu estou no segundo casamento, né? O Sim. primeiro terminou, né? Uhum. Mas aí eu fico aqui lembrando, Nivaldo, que naquela época mais jovem, né? Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro, eu te amo. Para onde foi tudo isso nessa relação? O que eu posso te dizer, e aí eu não sei se eu estou certo, eu acho que fica o afeto, né? Fica uma energia. Porque eu mesmo, eu já tinha, né? Não eu não sei o que é amor, né? Eu entendo que eu estou aprendendo, né? Já que eu tive uma experiência, né, bem material, onde foi um negócio muito intenso, muito, né, muito bacana, né? Mas eu me pergunto, onde foi esse amor? Aí eu respondo, esse amor se transformou em afeto. Criou-se uma energia que talvez no futuro, numa próxima vida, isso venha de novo, não sei, né? Mas eu aprendi e evito, né? Evito de falar hoje que te amo, né? Porque eu acho que é uma palavrinha tão pequena, mas tem um peso muito grande. Pelo menos eu vejo agora. Na época, eu não sabia talvez nem o que estava falando, né? Eu só sabia repetir, falar. Mas hoje eu penso bem, porque é um negócio muito sério. É isso aí. Boa noite a todos. Valeu, Zetinho. Boa noite. Muito bem falado. Pois é. Quem é que poderia fazer, então, a nossa prece de encerramento, aproveitando a oportunidade? Eu vou só finalizar aqui a nossa gravação.